Memória Viva de volta nesta semana para falar de memória e de arquitetura. Para falar de passado, de presente, de futuro, de régua, compasso, de história da cidade do Natal, da história do Rio Grande do Norte, da história da construção desse país. Comigo, uma lenda viva da arquitetura desse estado, fundador do curso de arquitetura da nossa Universidade Federal, professor João Maurício. Que coisa boa tê-lo aqui, professor. Obrigado, prazer é meu. Professor, onde é que está o primeiro traço desse projeto chamado João Maurício? Bom, o projeto foi feito por meu pai, João Virgílio Fernando de Miranda, que era funcionário da alfândega da época, minha mãe, Olívia Fernandes de Miranda, que formou-se professora no Recife, no Pritaneu, e daí eles se juntaram e deu esse projeto aqui. E eles vieram construir esse projeto na terra natal. Na terra natal. Em 1933, eu abandonei o útero e me tornei cidadão norte-rio-grandense do Tirol, nascido no Tirol. Bairro em que... Em 33 o Tirol já era a cidade nova? Não, era não. Era o quê? O que era o Tirol? Onde era esse Tirol? Esse Tirol, na Avenida Jundiaí, era onde eu nasci, número 722. Eu me lembro que depois meu pai mudou-se para uma casa perto da Hermes da Fonseca, que era tudo areia, era suco, porque também carro em Natal, você contava nos dedos. Tinha uns 4 ou 5 famílias que tinham carro. Ninguém tinha carro. Agora tinha linha de bonde para todo canto. Tinha um bonde que passava pela Jundiaí, pegava a Hermes da Fonseca e ia até o Aeroclube. Porque lá era a casa de veraneio do governador. Ele queria receber os amigos. E depois os amigos não iam andando na areia e o de bonde. Quer dizer, o transporte naquela época já atendia o desejo individual e pessoal dos poderosos. Bom, aí é outra área. E aí o senhor cresce na região do Tirol, nos morros do Tirol. Depois meu pai mudou-se para Deodoro, vizinho ao Hospital Varela Santiago, que já adquiriu hoje o terreno, já demoliu a casa. E a partir de 37 eu morei ali. Com 4 anos eu tinha até 52, quando eu resolvi ir embora para o Rio de Janeiro estudar. Mas antes disso... O senhor estudou para ir para a faculdade, mas o senhor estudou primário, ginásio, aprendeu a ler? Primário eu fiz numa escola particular. Eu acho que com 7 anos eu fui para o Marista, Colégio Marista. E lá eu cursei até, aquele tempo tinha o primário, ginásio e 3 científicos, eles chamavam 3 científicos. Eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro eu já fui fazer no Rio. Pedi transferência, me matriculei num colégio no Rio, porque eu queria estudar engenharia. Naquela época a ideia era engenharia. E não tinha aqui não? Não tinha escola ainda não. Então eu fazia um cursinho à noite e me preparando para fazer, arranjei um trabalho. O primeiro trabalho que eu arranjei foi... Mas quem é que despertou no senhor esse desejo, esse olhar pela engenharia? Olha, era aquele negócio... Primeiro eu vou lhe dizer com sinceridade, quando a Segunda Guerra Mundial acontecia, eu tive uma doença gravíssima, que foi tifo. E meu pai, na função que ele tinha, ele ia sempre a Parnamirim, conferir negócio de gasolina, consumo de gasolina, isso, com os engenheiros e tudo. E lá, ele encontrava pelas mesas lá dos americanos uma revista retratando a guerra. Eu me lembro muito bem de uma revista que chamava-se Em Guarda. Era em espanhol, e uma outra que era impressa em azul, que era Netuno. A Em Guarda era as ações de exército, coisa e tal, e a outra era naval. E eu, menino, com 11 anos, 10 anos, vendo aquele negócio, eu via aquela destruição, e veio na minha cabeça essa ideia, digo, eu vou ser um dia, porque esse negócio vai chegar aqui e vamos destruir tudo. Eu, então, vou ser engenheiro para reconstruir. Esse foi a primeira despertar. E daí continuei insistindo. Comecei a insistir. Com 17, 16,
encontrei um livro de desenho arquitetônico numa livraria que ensinava a desenhar. Meu pai comprou e eu comecei a desenhar, ele comprou um estojo de compasso, coisa e tal, e eu comecei. E com essa condição, eu e outro colega, que era filho do gerente do Banco do Brasil aqui, eles eram de Recife, José Fernando, nós conversamos juntos, nas praças. Aí vamos na prefeitura ver se a gente arranja um emprego de desenhista. Aí um dia enfrentamos, vamos lá, o doutor Otávio Tavares era o diretor de obras. Nos recebeu, perguntou o que é que a gente queria, a gente disse, e ele ficou assim olhando pra gente, coitado. Dois meninos. Disse, olha, vocês passam aqui amanhã, hoje eu não posso dar resposta a vocês não, mas amanhã passem aqui. No dia seguinte nós fomos, ele chegou e disse, olha, nomear vocês eu não posso, agora eu vou botar vocês no caderno de obra. Na folha do B. Na folha de obra, pronto. Então vocês têm que vir todo sábado aqui para receber a semana. Porque aqui era assim, nos sábados, os operários iam para a prefeitura, o chefe ficava chamando um por um, fulano. O cara chegava lá e ele recebia o dinheiro. Fulano, fulano. Aí, João Maurício. Zé Fernando. Pronto, Zé Fernando. Aí nós começamos a trabalhar lá como desenhista. Isso o senhor tinha? Tinha, 1952, né? 51, 52. Acho que era 17, 16 anos por aí. E aí o senhor ainda estudava no Marista? Estava fazendo o segundo ano científico. Aí quando terminou, eu digo, bom, eu vou para o Rio. Aqui não tinha aqui, entendeu? Inclusive, eu me lembro de uma cena que, depois que eu raciocinei, eu falando a meu pai, queria ir para o Rio estudar isso. Mas aqui em Recife tem faculdade de engenharia. Por que você não vai? Isso que fica muito perto. Se eu sentir qualquer coisa, eu corro para casa. Ele olhou para mim assim, como que disse, esse cara é atrevido. Aí eu fui, ele pagou a passagem de avião. Mas deu vontade, quando o senhor chegou no Rio de Janeiro, de voltar? Não, nunca. Nunca, né? Nunca. Também o senhor chegou no paraíso, né, professor? Exato. O ano que o senhor chega no Rio, que é? Chega 53. Rio, era o paraíso, anos 50, né? 18, 19 anos, era. O Rio bombando, né? Capital do país, festa, cidade maravilhosa. Tudo. Você, como eu disse, eu morava no Catete e na Glória tinha uma taberna que era numa calçada grande, chamava-se Taberna da Glória. Onde se reunia as pessoas, os amigos, para tomar chopp, porque naquele tempo ninguém bebia cerveja, não, era chopp. Porque o chopp era R$ 2,50 cruzeiro. Cada caneca era uma caneca desse tamanho. A gente ficava ali, eu e algumas Moacir, a gente se encontrava lá. Moacir Gomes, né? Moacir Gomes, e outros colegas daqui. Que é do Rio Grande do Norte e o senhor, aqui de Natal. E o senhor conheceu... Se bem que ele nasceu em Caicó. Na época que ele nasceu, o pai dele era juiz lá. Então a gente... Ele já estudava arquitetura no Rio? Já, ele estava se formando. Ele já estava na Nacional, terminando. Ele formou-se em 54. Eu entrei na Nacional. Na Universidade do Brasil. Na Faculdade Nacional de Arquitetura. Sim. Ele formou-se em 54 e eu entrei em 55. Eu estou lhe dizendo que eu morava no Catete, em Tia para Glória, era uma distância assim como... Ali, vamos dizer, do Grande Ponto até o Jornal Lamartine, vamos dizer assim. Não era tão longe. A gente ficava ali, tomava um chopp, coitado, 1 hora, 2, 3 da manhã, cada um ia para o seu rumo. Teve dias que eu voltava sozinho para o Catete. Nunca fui abordado por ninguém. Uma vez por outra aparecia um ébrio, coitado, tem fogo aí, não sei o que, coitado. Eu fumava também naquela época, acendia o cigarro dele, ele voltava para o lugar. Seguia a viagem. Hoje você não sai na portão de casa. Lá no Rio de Janeiro, quando o senhor chega aos 17 anos, mesmo considerando que o seu pai, como alguém que trabalhava na aduana, era alguém que, vamos dizer, era de classe média, não era tão pobre. Não era um homem rico, mas também não era um homem pobre. E manter um filho estudando no Rio de Janeiro, capital do país, custava caro. Mas ele o senhor foi trabalhar. Ele só teve essa despesa 1 ou 2 meses só, porque foi logo em seguida que eu arranjei um emprego lá. O senhor fazia o quê? Hein? O senhor foi trabalhar com o quê? Eu saí uma noite do colégio que eu fazia no Rio de Janeiro, a MAB, que era Modelar Associação Brasileira de Ensino, na rua do Riachuelo. Eu saía um dia
Primeiro tem um fato interessante. O senhor foi morar onde? Começo de conversa. Fui morar no Catete. Numa pensão, na casa de alguém? Numa pensão, numa vaga numa pensão. Era eu e mais 3. Pagava uma vaga, tinha ali uma cama e tal. Almoçava lá? Comia, Não. Comia na rua. Só para dormir. Então... Mas o Catete já era o que era o Catete, aquela região efervescente? O presidente da República morava lá, né? No Palácio do Catete, Getúlio, aliás, era na época de Getúlio. Mas é interessante que no dia seguinte, eu cheguei no Rio, eu ia saindo do colégio, aí perdi o caminho de volta. Não me lembrei qual era a rua, nem o bonde. Sei que eu fiquei meio... Você literalmente abestalhou. Abestalhado, já às 10, 11 horas da noite. Aí eu encontrei uma patrulha da Polícia Militar, que naquele tempo era nos Volkswagen, era um Volkswagen azul com a faixa branca. Polícia. Baratinhas. Aí eu me aproximei deles, e disse, olha, eu sou do Nordeste, cheguei ontem aqui no Rio, estava aqui na escola, quando saí, estou perdido, vocês não podem me ajudar? Aí um chegou e disse, espere um pouquinho que o sargento está falando ali no rádio, coitado. Aí era um cabo, um soldado e um sargento. Aí o sargento disse, pronto, entra aqui que nós vamos fazer agora mesmo para lá, no Catete, a gente deixa você lá. Aí eu entrei, eram 4 lugares, né, o motorista da frente e outro. Aí eles vieram, quando eles foram passando na rua, quando vai prender, eu disse, é aqui nessa pensão. Aí eles pararam, encostaram o carro. Quando eu desci do carro, a dona da pensão morava no primeiro andar. Então ela estava sentada, era bem gorda, coisa e tal, toda, sei lá, roupa aberta, coisa e tal, tomando ar. Quando ela olhou, essa mulher desceu uma escada numa velocidade. Aí quando eu entrei, que história é essa? O senhor chegou aqui ontem no Nordeste, hoje já chega aqui no carro da polícia. Eu digo, tá, calma que eu vou lhe explicar. Mas o senhor entende que ela tinha suas razões, lógico. Né? Mas ficamos bons amigos, ela entendeu depois. Então foi isso. Aí o senhor vai explicar, eu me perdi. Exato, expliquei ela tudo direitinho. E a polícia, aí você vê a função social da Polícia Militar naquela época. Quer dizer, me ajudou a voltar para onde eu tinha a minha origem e tal. Senão eu tinha um dito, não, vai embora. Eu ia tomar sua carteira, tomar seu dinheiro. E aí o senhor morando lá no Catete, já estudando na escola, precisava ganhar umzinho. Pronto. Para tomar mais chopp. Aí foi quando nessas idas e vindas na rua do Riachuelo, que era o colégio, um dia eu passei e vi uma placa, Debussy Maquetes. Aí aquilo me encucou, Debussy, porque Debussy também, aqui em Natal, antes de ir para o Rio, ele era desenhista e fazia projetos naquele tempo, como muitos... Tinham várias pessoas aqui que faziam isso e os engenheiros assinavam, porque não tinha arquiteto, entendeu? Debussy era um deles. Debussy era um deles, tinha Geraldo Fernandes, que depois tornou-se advogado e chegou a ser desembargador, tinha... mais outras pessoas, que Agnaldo Muniz, filho de um funcionário antigo da prefeitura, Miguel Muniz, também fazia desenho de casa, eu assinava. Então, aí eu me lembrei, no dia seguinte eu fui lá, de manhã. Será que é esse mesmo? Aí era assim, tem aqueles casarões antigos, tinha as primeiras salas, tinha um corredor, lá no fim tinha uma outra placa lá. Eu cheguei lá, quando eu bati lá era ele. E o senhor já o conhecia daqui de Natal? Já conhecia daqui. Era o irmão do maestro Valdemar de Almeida. De uma outra família, né? Porque o velho tinha várias famílias. Sim. Aí ele disse, o que é que você está fazendo aqui? E bom, e foi naquela conversa para lá e para cá, coisa e tal, que ele chegou e disse, olha, a única coisa que eu posso fazer por você é botar você aqui como ajudante de marceneiro aqui, ganhando salário mínimo. Você quer? Eu digo, quero. Quero, não tinha nada. Meu pai estava me ajudando. Eu tinha feito umas economiazinhas, na caderneta da Caixa Econômica. O dinheiro da prefeitura. E meu pai tinha... Não, porque eu já tinha feito desenho também. Sim. Antes de ir embora, eu já tinha feito desenho e tal. E o Wilson Miranda tinha chegado há pouco tempo em Natal, assinava, a gente pagava. Enfim, aí ele me arranjou esse emprego. Pronto, aí eu pensei, foi aí que eu comecei a ter contato com... maquinário, madeira e tudo, e fui indo. E essas maquetes, professor, eram feitas para escritórios de arquitetura? Era feito para escritórios de arquitetura, era feito para grandes arquitetos. E foi lá que eu conheci, entendeu?
na época, Debussy era muito conhecido, fazia umas maquetes muito bonitas. Lá eu conheci os irmãos Roberto, que era um escritório famoso, M. Roberto. Sim. Era Milton, Marcelo e Maurício Roberto. Conheci... Marcaram época. Marcaram época. Foi bom. E aí a coisa melhorou muito mais quando um irmão de Debussy, Berenice, era desenhista de uma empresa americana, Byton. E o sonho de Berenice era desenhar automóvel. Nisso, estava se formando em São Paulo as indústrias... As montadoras. As montadoras, Volkswagen, tudo. Eles abriram concurso público, Berenice se inscreveu e ganhou, que mostrou lá o desenho de carro. Ele chegou lá na oficina um dia conversar com o Debussy, dizendo que ia sair da Byton e ia para São Paulo, coitado, a gente foi. Eu ouvi aquela conversa, pedi licença, ele disse, ô Debussy, nisso você vai sair da Byton, por que você não me indica lá como desenhista para seu lugar? Ele disse, é uma boa, vou lá falar. E a Byton fazia o quê, professor? A Byton era uma empresa americana de terraplanagem. Sim. Inclusive, estava na época fazendo todas aquelas obras no Paraná. Sim. Grandes obras de terraplanagem. E era também produtora da Continental de disco. Sim. O prédio da Byton era na rua. Fabricava equipamento de rádio. O último andar, eu trabalhava no quarto ou quinto andar, assim, e no último andar era o estúdio de gravação. Continental. Que às vezes no elevador cansei de conhecer Orlando Silva, Silvio Calda, Vicente Celestino, esse pessoal passava para cima e para baixo. O senhor tem um imã para artista, né? Pelo visto, né? Não, mas escute, aí... Sim, aí Berenice foi para São Paulo. Aí ele me indicou lá e eles me chamaram para fazer um exame. Eu fiz o exame lá que eles mandaram fazer, então passei e fiquei no lugar dele. Ora, eu morava no Catete, numa pensão. Ganhava salário mínimo, que naquele tempo era 1.200 cruzeiros. O meu salário na Byton passou para 4.200 cruzeiros. Um milionário. No dia seguinte eu aluguei um apartamento em Copacabana. Que era o valor do aluguel era o mesmo preço que eu pagava na pensão, 350. Da vaga, uma vaga de pensão era 350. Ou seja, a partir desse momento o senhor passou a conjugar que se fui pobre não me lembro. Então é sobre essa sua fase, essa sua nova fase, professor, já em Copacabana, que eu quero conversar daqui um pouquinho, porque a gente precisa fazer um intervalo rápido. Eu estou com o professor João Maurício, que é a própria história da arquitetura do Rio Grande do Norte em pessoa. Eu volto já. Memória Viva, de volta, conversando hoje com o professor João Maurício, ele fundador do curso de arquitetura e um dos primeiros arquitetos a atuar com escritório organizado aqui no Rio Grande do Norte. Professor, o senhor já é estudante de arquitetura na Universidade, na Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro, anos 50, consegue um emprego que lhe tira de uma vaga, de uma pensão michuruca no Catete e vai morar em Copacabana, num apartamento só seu. Aí é vida de rico. Não, mas era normal. Copacabana estava surgindo. Ela estava se transformando num bairro de grande residência em edifício de apartamento. Era um pool, você só andava vendo demolição e lançamento de novo. Demolição e lançamento. Ele estava se refazendo. Quer dizer, aquela música de Caetano Veloso lá, Força da Grana que ergue e destrói coisas belas, que ele cantou para São Paulo, na verdade, nessa época já deveria ter sido cantado em Copacabana. Porque muita residência de Copacabana tinha seu valor. Por exemplo, eu me lembro da residência de Assis Chateaubriand, na praia de Copacabana, na Avenida Atlântica, era uma casa imensa, muito bonita, coisa e tal, e na frente tinha umas jardineiras que eram umas peças vindas do México. Eram umas floreiras lindas. Isso tudo foi jogado fora. O senhor teve a oportunidade de fazer um curso de arquitetura na escola e na rua, né? Porque imagino que o Rio de Janeiro daquela época era uma obra, né? Era quase uma Paris já. Era uma Paris dos trópicos, né? Meia boca, né? Eu não conhecia Paris ainda, né? E aí o senhor vai morar em Copacabana, continua estudando e, claro,
acompanhando também a efervescência, porque a universidade onde o senhor estudava era um centro de efervescência política, cultural, estética, né? Muito, muito, muito. Inclusive, foi lá que, num daqueles espaços internos que tinha lá na faculdade, que os alunos, o irmão de Roberto Menescal, Ricardo Menescal, formou-se também na turma de Moacir, em 54. E conseguiram, com o diretor da faculdade na época, eu era o engenheiro Raimundo Barbosa de Carvalho Neto, usar um daqueles espaços fazendo um pequeno teatro de arena, que não sei como é que ele conseguiu, porque era um prédio tombado, e fazer num jardim daquele um negócio desse, mas não interessa, foi feito. E aí transformou-se num ponto permanente de shows e tal. O senhor estava lá naquele show? Pois é, foi no dia 20, se eu não me engano, foi 20 de maio de 1961. Era a noite do amor e das flores, uma coisa assim. Eu tenho até um convite, não sei se você tem um livro meu que publica. Se eu soubesse, eu tinha trazido para lhe mostrar. E esse então, nessa noite... Nessa noite, o que é que houve? Explique para o povo. Tava todo mundo lá, tava Jobim, o próprio Roberto Menescal. O Roberto, que era bem jovem, Roberto era um dos mais jovens. Carlos Lira. Carlos Lira, Norma Bengel. Aquela nata lá da Bossa Nova. Exatamente. Então foi uma noite espetacular de shows, tudo lançando suas... Que ainda não se chamava Bossa Nova, ela vai se chamar um pouco depois, né? No dia seguinte. Acho que foi... Tinha um jornalista que presenciou isso, e no dia seguinte, na coluna dele, ele disse: ontem à noite, na Faculdade Nacional de Arquitetura, houve um movimento musical brasileiro, coisa e tal. Era uma tal de Bossa Nova. Aí a turma disse: tá aí o nome do movimento. Aí pegou. E eu estava lá assistindo. Meninos, eu vi e ouvi, né? Agora, professor, vendo aquele movimento, vendo aquela escola, o senhor estava no quarto ano. No quarto ano, né? O que era a Faculdade Nacional de Arquitetura? Era uma Bauhaus carioca? Tropicaliente? Não, a Bauhaus tinha outros objetivos, né, que era um pouco diferente. Mas lá se estudava realmente arquitetura. Mas se pensava arquitetura, quer dizer, com aquele desafio de dizer, rapaz, temos que fazer uma arquitetura brasileira? Porque inclusive no ano de 1960 houve o concurso nacional para Brasília, né, para a cidade de Brasília. Foi um concurso internacional, vários arquitetos do mundo inteiro participaram. E ganhou o desenho de Niemeyer. Não, o desenho foi de Lúcio Costa. Lúcio Costa. E Niemeyer foi quem fez os projetos. Sim. Não é? E aquilo repercutiu, os projetos foram anunciados. Eu compareci à exposição depois do concurso no Ministério da Educação, que naquela época era no Rio. Que era também um prédio monumental, né? Que há poucos dias uma filha minha que mora no Rio me reportou como ele se encontra. É uma lástima. Está entregue às baratas. E estava, inclusive, na agenda para ser derrubado. E parece que houve um movimento... Não, isso aí eu não soube, não. É derrubado, mas está abandonado. Privatizado, alguma coisa. Abandonado. É um prédio que foi baseado num desenho de Le Corbusier, que teve aqui em 1936, que o ministro era Capanema, e conseguiu bancar esse projeto que foi desenvolvido por um grupo. Foi Oscar, Hernani Vasconcelos, Afonso Eduardo Ride, que eu me referi, que era o alto lá da maquete. O grandão. Que fez o Museu de Arte Moderna. Era o arquiteto magro e alto que, quando ia conversar com o nosso conterrâneo, o Debussy, que fazia as maquetes, ficava de joelho. A ficar da altura dele. Bom, esse movimento, tudo isso influenciava no aluno, né? Influenciava na gente. Porque isso aí mostrava a evolução que estava tendo a arquitetura, entendeu? No Brasil e o senhor ainda trabalhando na Baito? Ainda. Fiquei muitos anos. Só saí da Baito, me lembro, foi... Já formado? Não. Acho que foi no 3º ou 4º ano, eles me demitiram, porque eu tirei umas férias. Rapaz. Você vê como era, o negócio era bruto, né? Eu tirei as férias e veio para Natal? Vinha Natal.
Acho que foi inveja deles, viu? Não sei se foi inveja, mas quando eu voltei, ele estava demitido. Eu fui perguntar lá porque... Não, o senhor transformou as suas férias, podia ter continuado aqui, não sei o quê. Eles tinham muito serviço, muita obra, muita coisa. Eu também fiquei na minha, né? E nessa época, o senhor está no Rio de Janeiro, estudando, talvez na principal escola de arquitetura do país? Não tenha dúvida que era. Era mais que mais congregava conhecimento. Quem é que dava aula nessa faculdade, hein? professor? Quem dava aula? Vixe, Maria, eu não puxo por essa memória, não, quero dizer. Não tem uns 3 craques, não, desse aí? Não, tinha vários. Por exemplo, nos primeiros anos, matemática, era o professor Júlio César de Melo Souza, que tinha um pseudônimo de Malbataan. Sim. Que escreveu vários livros. O homem que calculava, brincando com a matemática. Era um excelente professor e... Quer dizer que o senhor estudou com Malbataan, rapaz? Professor Júlio César de Melo Souza. Uma grande figura, um grande professor. E arquitetura? Quem é que dava aula de arquitetura nessa escola? Tinham vários professores. Tinham vários professores que, inclusive, foram dessa época. Participaram de algum projeto junto com o Oscar, coisa e tal. Oscar nunca foi professor, mas dava muita conferência lá. Entendeu? Nessa época, os professores convidavam, ele ia lá, dava conferências, fazia explicações. Essa era a época, o quê? Da chamada arquitetura moderna. Era uma transição, era né? Transição, Ela lhe encantava, professor? O senhor queria ser um arquiteto moderno? Claro, eu queria ser me atualizando, né? O senhor queria ser um Niemeyer? Não, isso aí não é... Quem era o arquiteto que o senhor queria ser mirava assim? Eu queria ser eu apenas, agora... Não era? Só queria ser o senhor, mais nada, né? Não, agora... Não tinha uma inspiração, um Le Corbusier do Tirol? Era conhecido, Le Corbusier. Eu comprei alguns livros de Le Corbusier, a prestação, para ver as obras, o que ele fazia, entendeu? Foi uma época, assim, muito boa. De informação. E o senhor ficou na faculdade até terminar o curso, ainda permaneceu no Rio? Um ano só, no máximo, porque em 1962 eu vim para cá, porque eu era funcionário da Caixa Econômica, cheguei a ser funcionário da Caixa. Quando eu terminei o curso, eu tentei ir para o serviço de engenharia da Caixa Econômica. Lá no Rio? Lá no Rio. Inclusive tive a ajuda do diretor lá, do Dr. Silvio de Matos, que uma ocasião me convidou para fazer um projeto de uma agênciazinha lá. Eu fiz, ele gostou muito e tal, construiu lá em São Cristóvão. E ele tentou fazer essa transferência minha do meu setor para a engenharia. Conseguiu. No dia que eu fui chamado do serviço de pessoal, eles me disseram o seguinte: "Não, a sua transferência está aprovada, vai ser. Agora você vai ter que reduzir o salário." Eu digo, o quê? Porque o salário de engenheiro era menos do que o meu. Sim. Naquela época, se eu não me engano, o engenheiro ganhava 16 mil cruzeiros novos, eu ganhava 27 mil. Fazendo o quê? Não, eu era o engenheiro da Caixa. O senhor fazia o quê na Caixa? Era conferente de assinatura, conferente de... Era um bancário? Era um bancário. Normal. Mas tinha uma profissão, de conferente era uma profissão... mais chique. Tinha um bom salário e tal. Tá aprovado, ganhava mais do que um engenheiro. Aí eu disse, não, isso eu não faço não, porque eu até era casado, já tinha filho, entendeu? Em 1960 já tinha esse Bruguelo aí, e tinha uma mais velha, de 58. Aí tentei... Quer dizer, eu gosto muito da arquitetura, mas eu tenho juízo, né? E tenho família, né? Aí, coisa de família, Aloysio tinha sido eleito governador, e através de uma pessoa da família cogital, eu entrar em contato com ele para eu vir para Natal requisitado. Sim. Entendeu? Aí eu falei com ele no Rio de Janeiro uma vez, tive um contato com ele, disse que tinha muita coisa para fazer aqui, coisa e tal, não sei o que. Eu digo, agora, mas eu tenho que fazer uma requisição da Caixa, porque o que o senhor está me oferecendo aí de salário não dá para eu sobreviver, não. Ele disse, mas está difícil, porque naquela época que ele estava, houve problemas políticos que não me interessam, nem me interessou na época, nem agora. Ele não estava numa boa situação com o governo federal. Com o governo federal, que tal, disse que um pedido de requisição dele ia ser negado, coisa e tal. Negado. Eu fiquei meio desiludido. Por coincidência, frequentava a minha casa no Rio, uma amiga, que era daqui de Natal também, Vilma Pinto, que era amiga nossa aqui desde o tempo de garoto, morava na mesma rua, na Deodoro. E ela conversando lá em casa, eu falei nisso, ela disse, peça a Luiz o documento,
o requerimento, o ofício pedindo que eu dou um jeito. Eu digo, como? Ela disse, deu um jeito. Aí eu fui uma vez no escritório lá, numa das vindas dele ao Rio, fiquei antenado, ele estava lá, eu cheguei, falei com ele, coitado, ele disse, como é que você vai conseguir isso? Eu disse, eu não sei, eu só faço o ofício e deixo que eu me viro. Aí ele fez o ofício, eu entreguei a Vilma Pinto, em menos de uma semana saiu no Diário Oficial a minha transferência. Aí o senhor veio trabalhar na Caixa Econômica? Não, vim trabalhar diretamente no governo do Estado. Mas o salário era da Caixa? O salário era da Caixa. Era bom. Então o senhor chegou aqui milionário, por cima da carne seca. É que Vilma era muito amiga de um jornalista que era secretário particular de Tancredo Neves, que era o presidente da época. E num despacho daquele constrangimento, ele botou e ele assinou. Tanto que, quando saiu no Diário Oficial, o presidente da Caixa mandou me chamar, indignado. Que é isso, rapaz? Eu entrei, ele não mandou nem me sentar. Disse, o senhor devia ter primeiro comunicado a Caixa que estava fazendo essa operação, coisa e tal. Eu disse, eu fui por um caminho mais perto e mais rápido. Pronto. Acabou. Acabou, dei minha volta e saí. E aí o senhor chega ao Rio Grande do Norte de volta, já formado, arquiteto. Com 2 filhos. 2 filhos, a família. Num momento também que o Estado estava vivendo uma efervescência com a Luiza. Quer dizer, o projeto desenvolvimentista. Queria muita coisa, muita obra, E foi exatamente nesse período que criou-se aquele Aliança para o Progresso. Vinha com dinheiro muito da Aliança para o Progresso. Exatamente. Aí e o senhor vai trabalhar no governo, ou foi criado um escritório? Não, logo que eu cheguei, eu tinha uma sala de trabalho no CED, era Conselho Estadual de Desenvolvimento, que era Geraldo Melo. Que era onde? Em que lugar? Era no Tirol, ali perto do... na esquina ali onde era onde é hoje aquele Hospital Rio Grande. Sim. E aí a outra esquina, não me lembro se era Jundiaí, coitado, uma casa de esquina ali, era ali que era a sede do CD. E lá me deram uma sala com prancheta, coitado, e um desenhista. Então eu fazia os projetos necessários, as coisas que precisavam do Estado. Qual era a demanda, o perfil de demanda dos projetos do Estado? Era órgãos para o governo, escola, hospital? Era escola, hospital, tinha muita obra em andamento. Quando eu cheguei já tinha muita coisa. Tinha muitas empresas trabalhando, entendeu? Onde é que começa a sua parceria com Moacir Gomes, com Daniel Holanda, nesse primeiro escritório organizado aqui, a Planar? Isso é. Então, eu fundei no CECERN, que era o Serviço Cooperativo de Educação do Rio Grande do Norte, que era dirigido por Calazans Fernandes, Francisco Calazans Fernandes. E lá nós montamos um escritório para fazer todas as obras referentes ao plano escolar. Era onde trabalhava Vargas? Vargas era um arquiteto boliviano. E outros profissionais, né? Outros, era. Mas a função de Vargas era mais só com desenhista, desenvolver projetos, ele não tinha... Aí, resultado, o coordenador era eu. Moacir já tinha escritório aqui com Daniel. E eu comecei a receber também solicitações de projeto. Particular. Entendeu? Porque naquela época, Natal, não tinha esse pulo, ninguém pensava em edifício, todo mundo pensava em ter sua casa. Quem tinha poder comprava um terreno e queria fazer sua residência. Aí procurava, Moacir, Daniel. Eu cheguei, começaram a me procurar. A gente tem mais um aqui. O arquiteto moderno chegou do Rio de Janeiro, chiando e tudo. Bom, nesse movimento assim, um dia, a gente conversando, mesmo em casa, tomando um esquisinho, conversava, e disse, olha, vocês estão aqui, você, Daniel e Moacir. Eu estou chegando agora, estou recebendo muita encomenda, coisa e tal. Por que a gente não se reúne e faz um escritório? Porque até então vocês eram arquitetos, vamos dizer, autônomos. E essa ideia foi para frente. E um dia, que eu nunca me esqueci, o dia 16 de julho de 1963, nós alugamos 2 salas no edifício Santa Anísia, ali na Princesa Isabel, no Grande Ponto. Nem existe o edifício. Na esquina. Era de Miguel Carrilho. Nós alugamos 2 salas lá.
Eu levei minha prancheta para lá, Moacir levou as do escritório dele, Daniel, a gente comprou mais duas, botamos lá, e os desenhistas que trabalhavam com o Moacir e Daniel, e alguns trabalhavam comigo no CECEN, passaram a ser desenhistas de lá, e a gente fundou a Planarc. Que foi um dos primeiros, talvez o primeiro escritório organizado. Foi, era organizado juridicamente, vamos dizer assim, registrado. Onde é que entra a universidade, professor? Bom, aí é que está. Na época, para fazer projetos adicionais, a gente fazia o projeto de arquitetura, mas tinha que ter o projeto de hidráulica, elétrica, coitado, alguns de projeto de engenharia, de estrutura, isso aí tinha engenheiro como Varela, Hélio Varela, que era um excelente calculista, e tinha outros também, Malef, Vitória de Carvalho, também calculista, eles faziam os projetos de... Agora, projeto de água e elétrica, não tinha ninguém aqui em Natal. Só tinha um engenheiro eletricista que era irmão de esses meninos da Guararapes, como era? Rocha? Sim, era Nilson Rocha. Era professor da escola de engenharia, fazia, mas ele dava a teoria da elétrica, mas não ensinava como é que um aluno fazia um projeto. E isso eu fazia na Planarc, porque não tinha quem fizesse. Pela minha formação, eu fazia elétrica e fazia água e esgoto. Com isso, Daniel era já da universidade e participava, naquele tempo tinha o Conselho Universitário. O Conselho Universitário era composto por diretores das faculdades e mais alguns professores. E era ali que se decidia tudo na universidade e o reitor endossava. Aí Daniel, um dia lá, propôs a minha contratação para a universidade, para a escola de engenharia, porque para a falta de tempo, professor, para explicar, fazer uma rede de água, de água e esgoto, fazer, enfim. Fez a minha indicação, mostrou lá, levou alguns projetos feitos por mim, como prova, coisa e tal. E não deu outra, eu fui aprovado. Ainda no curso de engenharia? No curso de engenharia. A gente vai retomar esse assunto daqui a pouco, professor, porque a gente vai falar, aí sim, da criação do curso de arquitetura na UFRN. Eu estou recebendo o professor João Maurício, que é um arquiteto com história na cidade e que está abrindo o seu caderno de projetos para conversar com a gente e a sua memória para enriquecer-nos. Memória Viva volta já. Memória Viva, tendo a honra de receber hoje o professor arquiteto João Maurício. O senhor entra na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para ser professor de engenharia. E onde é que entra o curso de arquitetura nessa história aí? Bom, eu entrei, fui aprovado, entrei na universidade. Para ser professor era professor assistente. Né? Tem aquelas categorias, era assistente. Para a escola de engenharia. Então, fiquei lá. E, inclusive, tem um detalhe. Eu passei 6 meses sem receber um tostão, trabalhando lá de graça. Porque o Dr. Onofre Lopes, que era o reitor, tinha no seu sentimento de que para quem entrava na universidade, necessariamente não precisava receber nada. Isso aí já era bastante, ser professor da universidade. Mas ele recebia? Bom, isso aí eu fiquei na minha, aceitei de bom grado. Passei esses 6 meses sem receber. Depois... Era como se fosse um estágio probatório na cabeça. Eu estava ainda recebendo da Caixa. Aí estava ganhando dinheiro também no escritório. Entendeu? Então isso não me fez falta, nem eu ia criar um problema com a universidade. Tanto é que quando veio a nova Constituição, aí eu fui enquadrado e fui nomeado. Muita gente veio me fazer, você está na justiça, na universidade para receber. Eu disse, não, eu quero não. Deixa aí. Deixa aí, eu vou entrar, eu vou brigar na universidade por causa disso. A primeira aula que eu dei em 1965, a engenharia, a escola de engenharia era na rua Mipibu. Era numa casa lá, que tinha umas 4 salas de um lado, tinha um corredor no meio. Foi lá que eu comecei a dar aula. Professor, tem uma pessoa que vai participar com a gente do programa. O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte teve
a sua criação, né, com o convite do reitor da época, né, convidou o professor João Maurício para coordenar a implantação do curso aqui na nossa universidade. A primeira turma entrou em 1974 e colou grau em 1978. Eu fui da primeira turma e um fato pitoresco era que, naquela época, as disciplinas técnicas, físicas, cálculos, mecânicas, reprovavam muito. E chegou uma época que terminamos, eu e um outro colega, Pedro Siqueira, e terminamos concluindo algumas disciplinas técnicas e restou apenas nós dois numa disciplina, né? E o professor João Maurício era o professor de planejamento. E o interessante é que eu chegava na universidade e Pedro não tinha chegado e eu ia até a casa dele, acordava ele muitas vezes, a mãe dele me agradecia muito, Vavá, e eu voltava com ele para a gente assistir a aula, porque senão 50% da turma estava faltando, né? Então, essa era uma questão muito interessante. E decorrente desse fato, né, das reprovações, depois eu assumi a coordenação do curso, porque eu fiz concurso para a universidade, logo em seguida da colação de grau, e fui a primeira egressa, né, ser professora do curso também, porque eu já era monitora. Então, eu tenho muito orgulho de participar, né? O professor João Maurício também foi meu orientador no trabalho final de curso, e eu queria fazer uma pergunta a ele: como é que ele se sente, né, o precursor de todo esse processo do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um grande abraço. Obrigado. Responder a ela? Obrigado, Virgínia. Não, claro que eu me sinto orgulhoso, porque foi quem plantou essa semente, fui eu, e está dando fruto, né? A cada dia mais. Fruto premiado, né? É fruto chique, exato, né? Exatamente. Agora, como era a realidade daquela época? Eu quero apenas fazer uma observação interessante. É que ela falou que eu fui convidado para ser... Não foi bem assim. Eu estava em casa, Genaro era reitor. E Genaro, quando foi o diretor da escola de farmácia, esteve conosco na Planar, solicitando um projeto para fazer a faculdade nova. Nós fizemos o projeto, mas só que não deu em nada, que o reitor não tinha recurso para isso, enfim. Então nós tínhamos já um conhecimento e uma amizade pessoal, sem muita cerimônia, com o Genaro. O Genaro assume a reitoria. E eu um dia estava em casa quando vi uma notícia de que o reitor Genaro autoriza a formação do curso de arquitetura na Universidade Federal. Eu digo, eu já não era mais coordenador, já tinha deixado. Não, aliás, isso não existia o curso. Aí eu pedi uma audiência, cheguei lá, Genaro, que negócio é esse? Aí eu recebi aqui um relatório que eu mandei fazer. Digo, que relatório? Aí eu olhei, tem uns 5 engenheiros nesse relatório, recomendando fazer um curso de arquitetura. 5 engenheiros. Aí eu olhei e digo, Genaro, você está pensando que um curso de arquitetura é uma cadeira como se faz num curso de direito? Cada arquiteto leva uma prancheta de 1,5 m por não sei o quê, o espaço é muito maior. Isso não, mas eu vou fazer, coisa e tal. Você não quer dirigir o curso? Eu digo, não. Aí fui embora, eu tinha muita... Quer dizer... tinha muita atividade. O pessoal com ele, me levantei, não, fui embora. Passou, dias depois eu ouço outro anúncio. Aberto as inscrições para o curso de arquitetura no Banco do Brasil. Aí eu digo, não vai ser não. Aí pedi outra audiência, cheguei lá e disse, Genaro,
Tá de pé aquele convite, ele disse, tá, antes que algum aventureiro tome conta, eu aceito. Aí eu aceitei e fui fazer realmente a coordenação do curso. Preparei todo um trabalho, fiz uma pesquisa. Quando ele disse que sim, eu digo, agora tem o seguinte, você assume um compromisso comigo. Eu quero passagem de avião e hospedagem para Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro não, que eu sou de lá, conheço toda a grade. E São Paulo, eu quero ir na Mackenzie, que eu conhecia o Corona, Eduardo Corona, que era o coordenador que era membro também do Instituto de Arquitetos do Brasil, que eu já fazia parte, e a gente se reunia, eu conhecia. Então eu quero conversar com esses diretores para me dar orientação sobre o curso de arquitetura de cada um. Eu tinha a minha noção do curso que eu via, conhecia, e resultado. Fiz um trabalho extenso, era um volume grosso assim e tal. Agora tem que dar entrada no Ministério da Educação. E esse trabalho era examinado por uma equipe que era de ensino, era a comissão de ensino de arquitetura, urbanismo, não sei o que e tal. Aí eu fui ao Ministério da Educação, que ainda era no Rio de Janeiro, dei entrada e tal. Mandaram para a comissão. Quando eu cheguei na comissão, lá era José Neudson Braga, da Faculdade do Ceará, que era colega meu de turma no Rio de Janeiro. Hélio Ventura, não sei quem era, de Curitiba, era colega meu de turma também. E um terceiro, que eu não me lembro agora o nome, que era também, não era colega meu, mas era de uma faculdade que eu já conhecia. Então esses três examinaram o curso e deram aprovação total. Aí começa a implantação. Aí começa a implantação. Quer dizer, já formou muita gente, inclusive esse... A Virgínia, que foi... Ela tem pós-doutorado e tudo isso. Formou não uma, mas várias gerações de arquitetos. Inclusive esse rapaz que vai falar com a gente agora. Bom dia, Ciro Pedrosa. Bom dia, ouvintes. Haroldo Maranhão. Bom dia, meu caro professor João Maurício. Inicialmente, quero parabenizar ao programa por trazer este grande profissional que é referência na produção da arquitetura e do urbanismo na nossa cidade e em nosso estado, o professor, arquiteto e urbanista João Maurício Fernandes de Miranda. João, que formou gerações de arquitetos em nossa UFRN. João, que produziu obras arquitetônicas que tornaram-se referência em nossa cidade, e João, que publicou livros que contam a história da evolução urbana de Natal. Aproveito aqui a oportunidade, caro professor, para lhe indagar acerca do que foi feito da Natal futurista. O que foi feito da nossa cidade, que cresceu abraçada pelas dunas, pelo mar e pelo rio, mas que ao longo dos séculos destruiu o seu patrimônio histórico e arquitetônico e produziu um urbanismo estéril, que o subutilizava todo o potencial paisagístico e ambiental do seu território. Pergunta de Enem, viu, professor? Hein? Foi pergunta de Enem essa daí. Foi uma provocação grande. Eu não tenho resposta nisso, é pro senhor. Não, o problema é o seguinte, é que pelos planos diretores que eu conheço, do tempo que eu atuava aqui, os planos eram mais administrativos do que realmente técnicos. Não tinha. Aqui teve o escritório da Serete, de São Paulo, que era diretor Jorge Willen, que veio aqui em Natal, fez um contrato com a prefeitura, e um dos engenheiros dele, Abraão Sanovich, passava mais tempo lá no escritório da Planac do que na Secretaria de Planejamento, pegando informações, coisa e tal. Isso nós nunca negamos a ninguém. O que a gente tinha de conhecimento sobre a cidade e o que a gente achava que podia acontecer, a gente passava para a coisa. Esse problema nunca existiu, nenhum ilustrei, nem eu, nem Daniel, nem Moacir. Eu soube que o senhor dedica, hoje divide seu tempo passou o tempo casado com sua esposa, né, com quem tem
tem vários filhos, com uma outra mulher chamada Arquitetura e com uma terceira, que agora parece que é quem está roubando sua atenção, né? Vamos ver o que esse cara diz aí sobre isso. Sou João Maurício Miranda, meu amigo, Flavinho, artista, arquiteto, professor, nessa ordem. Tive o prazer de conhecê-lo muito jovem, na década de 70, iníciozinho da década de 70. Garoto. 11, 12 anos de idade. Eu vi a primeira vez uma pessoa pegar um conjunto de pastel seco para desenhar. Era no Camping Clube de Igaraçu, Pernambuco, primeiro município do Brasil. Apesar de eu ter conhecido alguns anos antes no Camping de Maceió. João Maurício na época era campista como hobby e lá em casa também havia esse hobby de acampar. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade e perguntar ao meu amigo João Maurício como é que ele consegue, e ao longo do tempo conseguiu conciliar tantos saberes, esse universo de saberes que ele carrega com muita competência e ao mesmo tempo desenvolver esse trabalho de arquitetura que tem um grande destaque no cenário potiguar e uma carreira prolífica e longa. E aproveito para desejar muita felicidade pelos seus 90 anos agora, esse mês de setembro, e que ele continue assim, essa pessoa criativa, esse artista potente e com muita saúde junto à sua família e os amigos. Um abraço. Flavinho, eu conheci, como ele disse, de campo. Flavinho era garoto de 7, 8 anos aí, entendeu? Mas como é que concilia, professor? O quê? Arquitetura e artes plásticas. São mulheres ciumentas ou dá para sair com as duas? Não, dá para conviver bem. Nessa área não existe muito conflito, não. É aquele negócio, você tem que sempre conviver com pessoas que lhe aceitam e você aceita essas pessoas, né? O senhor ainda faz arquitetura diariamente? Não, porque eu fui abandonado. Aí que tá, a arquitetura me abandonou. E aí o senhor abraçou com a outra mulher, que é as artes plásticas. Mas isso aí eu já vinha fazendo também, desde de garoto, eu gostava muito de desenhar e tal. A última, maquetes, era um dos meus hobbies também. Mas a última mesmo, há 10 anos para cá, foi a música. Eu fui proibido de trabalhar com madeira por causa do pó. Porque o senhor tem uma obra importante, que foi a construção das naus, né? Naus, o senhor reconstruiu as naus, né? Exatamente. Todas elas são baseadas em desenhos que eu adquiri no Museu de Lisboa. Não foi negócio inventado por mim, não. De cabeça, não, né? São todas elas baseadas nos projetos que os portugueses fizeram naquela ocasião. E pronto, agora eu estou na música, entendeu? A arquitetura é música feita com pedra e cal? Olha, Beethoven escreveu numa partitura, porque eu estive num museu em Munique, não é o museu principal, porque Beethoven era de Berne, mas tinha algumas obras dele lá em partituras, e você vê lá. Ele estava escrevendo uma música, uma partitura, vinha qualquer coisa na cabeça, uma ideia, ele imediatamente escrevia em cima da partitura. E tem várias coisas. Uma delas está lá. A música é como a arquitetura. Tem compasso, composição, harmonia e ritmo. É isso que os arquitetos precisam usar para fazer as melhores obras possíveis? Pronto. Exatamente. O senhor já fez a sua melhor obra possível, professor? Não. Isso aí eu acho que um objetivo que, enquanto você está vivo, você quer fazer coisa melhor do que já fez. Mas desde que seja solicitado. Então eu deixei de ser solicitado há anos atrás. Porque você também, quando chega a uma certa idade, na sua profissão, você é substituído pelo jovem, pelo mais novo. E outra coisa também, hoje em dia a arquitetura praticamente, você não tem uma arquitetura criativa, você tem repetitiva. Você não vai chamar arquitetura prédio que se repete um atrás do outro, porque é residência.
Eu fiz muita residência em Natal. Hoje você não tem mais um em pé. Professor, obrigado, parabéns pela sua história, pela sua trajetória, por esses 90 anos. Obrigado. Memória Viva pode ser visto no YouTube, no canal TVU-RN. Canal TVU-RN. Todos os nossos programas estão lá para você conferir. Obrigado, até semana que vem.